Então, pessoal, hoje vamos continuar o assunto de ondas. E a gente vai entrar especificamente agora em ondas. Na aula passada a gente falou de movimento harmônico simples, agora a gente passa a falar sobre ondas em geral. Depois a gente vai especificar as ondas sonoras no estudo de acústica. Então, o que vão ser essas ondas? O que gera as ondas? Basicamente é uma propagação de energia, uma energia sendo transferida, e isso gera um movimento que a gente chama de onda. Quando a gente fala que só a energia está se propagando, quer dizer que a massa não está se propagando, certo? E aí, vou mostrar aqui. A gente tem uma corda aqui, fica reparando nesses pontinhos verdes, onde que eles vão estar ao longo de todo o processo aqui. Vou colocar primeiro na velocidade normal para a gente ver como que é o movimento que ele vai fazer. Depois eu coloco no lento para a gente ir comentando. Então você está vendo aqui o formato da onda. Ela vai ir lá, vai voltar. Ela volta desse jeito e a gente vai explicar depois por que ela é, certo? Então, agora a gente vai pro lento. Ó, então deu aqui o pulso. Esse movimento de subida e descida está sendo uma transferência de energia. Você está vendo que ela está ganhando energia cinética, está ganhando energia potencial, tudo isso. Então você está vendo que está havendo uma transferência de energia. E você olha os pontos verdes, eles estão subindo e descendo e voltando para a mesma posição, certo? Ou seja, não há transferência de massa. Porque se houvesse transferência de massa, esse ponto aqui teria que estar passando para lá, teria que estar correndo. E isso não está acontecendo. A única coisa que está sendo transportada é energia, certo? Então, isso daí que é uma onda. Se você for para o mar, para um lugar um pouco mais fundo, que não seja na beirada, e você começar a boiar, você vai ver que a onda, o movimento dela vai ser te levantar e descer. Você não vai nem para direita, nem para esquerda, nem para frente, nem para trás, certo? Então, isso que é uma onda. É uma energia que está se propagando, certo? E aí a gente classifica elas de algumas maneiras. Uma dessas é dividir elas em duas. A primeira são as ondas mecânicas, e as ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar, um meio material para se propagar. Seja ele o ar, seja ele a água, seja ele o cimento da sua parede, seja madeira, qualquer coisa, mas precisa ser um material. Precisa ter átomos lá dentro, precisa ter esse tipo de coisa. Se elas precisam de um meio material, consequentemente, ela não vai se propagar no vácuo. E o exemplo disso é o som. O som é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, sei lá, se você conseguisse fazer isso, ir lá pro espaço e der um grito, você não ia escutar nada, porque o som não ia ter nada para se propagar, não ia ter um material para se propagar. E as ondas eletromagnéticas são justamente o contrário. Elas se propagam no vácuo e em meios materiais, certo? Então, a luz se propaga no... A luz é um exemplo disso. A luz se propaga na água, tanto é que se você mergulhar e olhar para algum lugar, você vai conseguir ver, por causa que tem luz atravessando aquilo. Vai estar um pouco diferente? Vai estar um pouco diferente. A gente vai falar sobre esses processos, mas você consegue ver, ou seja, ela está se propagando em meios materiais. E o Sol, ele irradia luz lá pela queima de gás de hidrogênio, virando gás hélio, se não me engano. E tem luz
indo do Sol até aqui. Ou seja, está se propagando no vácuo. E está se propagando numa velocidade específica, que são 300 mil quilômetros por segundo. Ou 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E como que são essas ondas eletromagnéticas? Elas são oscilações perpendiculares de dois campos, um elétrico e um magnético. Então, vamos supor que eu tenho aqui a direção de propagação da minha onda. Então, eu tenho um campo magnético oscilando aqui, e eu tenho, desse jeito, um campo elétrico oscilando. Então, uma oscilação perpendicular à outra. Então, esse é o que a gente chama de onda eletromagnética, certo? E ela tem uma velocidade específica, que é bom você saber, por causa se algum exercício falar que existe uma onda eletromagnética se propagando no vácuo, ele pode nem te dar a velocidade, ele pode só afirmar isso e você tem que saber, certo? E agora, outra classificação é se ela é transversal ou se ela é longitudinal. Então, a onda transversal vai ser aquela em que a direção de oscilação de um ponto ela vai ser perpendicular à direção de propagação da onda. Então, o que é isso? Ó, a minha onda, igual naquela cordinha que a gente já viu, vamos analisá-la de novo. Olha, eu dei um pulso. E o que está acontecendo? A minha propagação da onda está sendo nesse sentido. Só que o que acontece? A direção a oscilação de um ponto, ela está sendo isso, ó, indo e voltando, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, indo e voltando, ela está indo e voltando. Ou seja, ela está sendo desse jeito, para cima e para baixo, enquanto a minha direção está indo para lá. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus entre os dois. E se forma um ângulo de 90 graus, a gente fala que ela é perpendicular. Então, os dois são perpendiculares, então por isso que a gente chama de transversal, certo? Uma onda transversal é quando é isso. E um exemplo disso é a própria luz, que a gente já falou, e além disso, a onda em uma corda, certo? Mas agora a gente tem um tipo diferente, que são as ondas longitudinais. O que acontece? Elas vão ser aquelas ondas em que a direção de vibração vai ser paralela à direção de propagação da onda, certo? Então, eu tenho aqui partículas de ar e o que é isso? São o som, o que vai ser o som? A gente vai estudar melhor depois, mas o som vão ser algumas regiões de maior pressão que vão se propagando, certo? Então, ó, essas regiões mais escuras são regiões de maior pressão. E essas partes que estão mais esparsas, as partículas, é uma região de menor pressão. Então, o que acontece? Essa pressão vai sendo transmitida, certo? Então, meio que esse lado ia ficar esbranquecendo e ia escurecendo para cá, sabe? E, ou seja, a direção de propagação da onda, ela está indo para lá, como se eu estivesse falando para lá e o som está indo para lá. E da mesma forma, a onda está indo para lá, certo? Se tivesse uma pessoa na minha frente, ela ia estar escutando de lá. Tá indo na direção dela, certo? E o que acontece? Então, se a direção de propagação da onda e se a direção de vibração, elas estão na mesma direção, elas são paralelas. Então, se elas são paralelas, a gente fala que elas são ondas longitudinais. Então, se você pegar uma mola também e fazer assim, jogar para baixo, você vai ver que a direção de propagação da onda,
é para baixo e a oscilação de um ponto é para baixo e para cima. Então elas são paralelas e do mesmo jeito elas são ondas longitudinais. Um exemplo disso é o som ou a oscilação em uma mola. E a gente vai ter aquelas ondas que são as duas coisas, que são oscilações longitudinais e transversais ao mesmo tempo. Então, o que acontece lá na onda? Em uma hora, a propagação está sempre indo para lá, certo? Então aqui seria a praia e aqui seria o mar aberto. Então está vindo para cá a nossa ondinha. Imagina que você está indo surfar, você está nesse ponto, você está com uma prancha aqui. O que acontece? Primeiro, essa prancha viria para cá. Em seguida, a propagação, a sua variação, a sua oscilação seria para baixo. Depois ela vem para cá, ela vem e volta para o ponto inicial. O que está acontecendo aqui? Em alguns pontos, a oscilação de um ponto está sendo paralela à minha direção de propagação. Em alguns lugares, ela está sendo transversal. Então é isso que eu chamo de uma onda mista ou uma onda cíclica, que é quando ocorrem essas duas coisas, certo? E o exemplo disso é a onda do mar. É sempre bom a gente estar sabendo esses exemplos, porque pode ser que o exercício só especifique lá e peça sobre isso, alguma coisa, certo? Então é bom você saber esses exemplos. E tem a classificação seguinte outras características. Uma delas é sobre a dimensão em que a onda se propaga. Então, você pode ver que aqui a gente tem unidimensional, bidimensional, tridimensional. Ou seja, ela propaga em uma dimensão, ela se propaga em duas dimensões ou ela se propaga em três dimensões. Então, se você pegar uma corda e balançar, o que está acontecendo? Ela está se propagando só em uma direção, só está indo para lá, só uma dimensão. E agora, se você fizer variar a superfície, se você pegar uma bacia e começar a cutucar ela, você vai ver que vai formar umas ondinhas, certo? Então tem uma variação assim, e ela também vai fazendo uns círculozinhos para cá, ou seja, está se propagando em duas dimensões. E aí tem a onda tridimensional, que é a que se propaga em três dimensões. Por exemplo, o som. Então, por que você escuta, por exemplo, uma pessoa que está falando no andar de cima, ou uma pessoa que está falando no andar de baixo, ou no carro que está passando lá na rua, ou no cara que está no quarto do lado? Porque a onda sonora se propaga em três dimensões, certo? E a gente tem duas características da onda. Uma delas é a frente de onda. Então pense assim, o que é a frente de batalha, sei lá, numa guerra? É a própria frente mesmo, ou seja, a fronteira em que há soldados, e a fronteira entre a região que há soldados e a fronteira que não há, que há o time inimigo, certo? Então de um lado tem o time aliado, do outro tem o time inimigo. Então o que seria a frente da onda? Seria realmente a fronteira em que entre a região que está sendo atingida por essa onda e a região que não está sendo atingida, certo? E aí a gente também tem o raio de onda, que vai ser uma linha que a gente vai colocar desde a fonte até atingir o frente de onda. Isso vai mostrar pra gente em qual direção que a onda está se propagando e qual que é o sentido dessa propagação, certo? Então, ó, a gente tem aquele exemplo de a gente está olhando de cima e cutucando
uma bacia com o dedo lá e formando essas ondas circulares aí. De forma que tem uma variação vertical assim, muito pequenininha, de forma que fique só esses círculozinhos mesmo. Então, ó, a gente pode olhar aqui, se a gente olhar só esse último, essa região aqui, ó, a gente fizer um ângulo de fazer um corte aqui que toca só em um ponto e faz um ângulo de 90 graus aqui, a gente vai ver que isso daqui é o frente de onda. Então é a região entre a fronteira entre a região que já foi atingida e a região que não foi atingida ainda. E qual que é o raio da onda? Olha, a fonte, é um vetor que tem a origem na fonte e vai até a frente de onda, certo? E o que ele diz sobre a gente? Ele diz o quanto a minha onda já se propagou, em qual direção que ela está indo, em qual sentido. Então, como o vetor está apontando para lá, eu sei que está indo para lá. Daqui da mesma forma, e com isso a gente vê que forma um padrão circular, certo? Outra coisa boa de a gente saber é o que é a fonte. A fonte é o gerador da oscilação. É o lugar onde vai começar a oscilação, onde você dá a energia inicial para que ela se propague. E a gente tem algumas grandezas que a gente associa a essas ondas. Uma delas vai ser o comprimento de onda, que vai ser, a gente chama ele dessa letra grega aqui, que é o lambda, e ele é medido em metros. O que é o comprimento de onda? É a distância que a onda caminha enquanto ela completa uma oscilação, certo? A gente vai visualizar daqui a pouco. E a amplitude vai ser a variação máxima ou mínima, variação máxima ou mínima vertical de um ponto. E que a gente vai falar, a gente não vai utilizar muito a amplitude aqui, mas o que a gente precisa saber, que ela é proporcional à energia carregada pela onda. Então, se você dá mais energia para a onda, a amplitude dela vai ser maior. Se você der menos energia para a onda, a amplitude é menor. E a frequência e o período vai ser a mesma coisa que a gente já falou em MHS. A frequência é o número de oscilações por unidade de tempo, e a gente tem a unidade dela que é o Hertz, esse é um sistema internacional. E o período é o tempo necessário para dar uma oscilação completa. E a gente tem que a unidade dele é anos segundos. Então, ó, o que seria uma oscilação completa? Seria esse ponto, como está uma onda desse jeito, seria ele vir desse ponto mais alto até o ponto mais baixo e depois voltar para lá, certo? Então a gente tem algumas características aí. A imagem está um pouco borrada, mas dá para a gente ver aqui. Essa parte aqui, a parte mais alta, a gente chama de crista. E essa parte mais baixa a gente chama de vale, certo? É fácil de lembrar. Crista é o lugar mais alto, o vale o lugar mais baixo. Estão vendo que essa direção, essa grandeza aqui, que está desde o ponto de equilíbrio, a gente já viu, no MHS que aqui é o ponto de equilíbrio, até o ponto mais alto é uma amplitude, da mesma forma do ponto de equilíbrio até o ponto mais baixo é uma amplitude. E aí, enquanto o meu ponto que está aqui, ele desce, volta, a minha onda caminha um lambda, que é a distância como se a distância percorrida fosse daqui até aqui, ou seja, entre duas cristas ou entre dois vales, que dá a mesma coisa. Ou, da mesma forma,
desse ponto aqui até esse ponto, que novamente seria a mesma coisa. Você vê que aqui, se você pegar o tamanho, vai ser sempre o mesmo. Faz aí na tela para você ver que vai dar o mesmo comprimento de onda, certo? Isso aqui é para uma onda transversal. E agora para uma onda igual a do som, que tem regiões de maior pressão, regiões de rarefação, que a gente chama, que é uma região de menor pressão, que vai se propagando. Vai ser justamente a mesma coisa. Isso aqui é como se fosse uma crista, isso aqui é como se fosse um vale. Então seria a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, certo? Ou a distância entre um ponto que está aqui até um ponto que está aqui. Isso seria o nosso comprimento de onda, certo? Ó, e faz sentido a gente pensar que a amplitude ela é proporcional à energia. Se você fala mais alto, se você começa a elevar o som, igual eu estou fazendo agora, o que você está fazendo? Você está aumentando a pressão que você está fazendo com as suas cordas vocais. Então, o que seria aqui? A gente ia ver que isso daqui ia ficar mais pintadinho, ia ficar mais escuro essa parte aqui, ou seja, a pressão seria maior. Isso aí, se a gente colocasse a gente fizesse um gráfico de intensidade por tempo, você ia ver que daria uma onda parecida com essa. Isso eu estou falando se a gente fizesse um gráfico da intensidade pelo tempo. A energia de um ponto, sabe? O que ia acontecer? Se eu desse mais energia, isso daqui ia aumentar. Ia fazer isso daqui com a onda. Se eu aumentar mais ainda, ia aumentar mais ainda. E faria esses traços. E nesse caso aqui, seria ficar com maior pressão nesses pontos. E aí agora a gente quer saber uma coisa. Como que essa onda se propaga? Qual que é a velocidade que ela está andando aí? Então não tem muito segredo. A gente a gente não vai fugir do que a gente já aprendeu. O que a gente aprendeu? Que a velocidade é a variação da distância dividido pela variação de tempo. Aí você pode falar, mas o ponto não está andando. Você viu que o ponto está subindo e descendo só. Sim, mas isso seria a velocidade horizontal do ponto. Mas a gente está falando da velocidade de propagação da onda. Então a onda que está se propagando e não o ponto específico. Então isso aqui é a velocidade de propagação da onda. Então o que é? É a distância dividido pelo tempo. Mas espera lá, se eu substituir aqui o tempo por um tempo específico que eu já conheço, que é o período, que é o tempo para dar uma oscilação, eu vou saber que vai ter uma variação aqui que eu já conheço, que nada mais é do que o comprimento de onda. Ou seja, quando se passa um período, a onda andou um comprimento de onda. Então é por isso que o ΔS é o lambda e o ΔT é o período. Então a velocidade fica sendo lambda sobre período. Mas a gente lembra lá que o período é inverso da frequência. Então aqui está lambda vezes 1 sobre o período. 1 sobre o período é a mesma coisa que a frequência. Então a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Certo? Isso é a velocidade de propagação da onda. E a gente vê aqui que a velocidade ela é proporcional ao comprimento de onda e proporcional à frequência. Então se aumenta o comprimento de onda, aumenta a velocidade.
Se eu aumento a frequência, aumenta a velocidade. Já o comprimento de onda e a frequência, os dois são inversamente proporcionais em relação ao outro. Então, se eu aumento a frequência, o meu lambda diminui. Se eu aumento o meu lambda, a minha frequência diminui. Certo? E aí, existe mais uma coisa. Existe a velocidade em algumas cordas tensas. A velocidade de uma corda que está sendo submetida a uma tensão. Ela tem uma velocidade que a gente é específica, a gente conhece. Não dá tempo da gente demonstrar aqui como chega nessa fórmula, mas a gente vai explicar isso daqui, que é a densidade linear da corda. A densidade que a gente está acostumado a tratar é a densidade volumétrica, ou seja, você pega a massa e divide pelo volume. O que você está fazendo com isso? Você está vendo quanto de massa tem por unidade de volume. Já agora a gente vai fazer não mais para o volume, e sim para só uma dimensão, que seria a linear. Seria como se fosse uma corda. A gente admite que ela tem espessura insignificante, então ela seria uma linhazinha. Então o que é a densidade linear? É a massa dividida pelo comprimento. Assim como a densidade volumétrica era massa dividida pelo volume. Então, se a densidade linear é massa sobre comprimento, a massa a gente sabe que a gente mede em quilograma no sistema internacional, comprimento em metro. Então a densidade é quilograma por metro. E aqui a velocidade vai ser a raiz quadrada, isso daqui significa raiz quadrada, da força a qual ela está sendo submetida, dividido pela densidade linear, certo? Então, repetindo, a velocidade vai ser a raiz quadrada da força que ela está sendo submetida, dividido pela densidade linear, viu? Isso tudo aqui está dentro da raiz, certo? O que é essa força? Não sei, vai depender. Então, ela é a tensão. Então, provavelmente, se um exercício te der algumas situações específicas, você vai ter que analisar usando as leis de Newton, certo? E fazendo diagramas de força para encontrar qual que é a tensão, certo? Naquela corda. E com isso, você consegue achar a velocidade. E outra coisa, pode ter algumas situações que você precisa usar essas duas relações. Sei lá, vai que você tem o comprimento e a frequência e eles te pedem a densidade linear. Você pode usar que essa velocidade é igual a velocidade, porque as duas são velocidades de propagação, certo? Se você está falando de uma corda que tem uma tensão nela, você pode usar tanto essa relação quanto essa relação. Se você igualasse as duas, se você tivesse a força, você conseguiria achar a densidade linear, certo? Então, essas formulazinhas que a gente tem que saber vão ser bem, nesse iniciozinho, são bem poucas, são só essas duas aí, mas são bem importantes, cai muito no Enem, principalmente essa relação aqui, e cai muito entender essa questão da proporcionalidade entre esses termos. Então, é bom você dar uma estudadinha nisso. Como que eu faço isso? Joga valores, então, sei lá, coloca velocidade igual a 1, lambda igual a outro, e você vai variando e vai ver qual o resultado que você vai aumentando, você vai diminuindo, e com isso você consegue entender essa parte, certo? Então, por hoje é só, e aí a gente dá continuidade na próxima aula.